podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Hoje eu vou começar com uma pergunta sincera. Você já teve a sensação de que Deus estava ausente? Justo no momento em que você mais precisava? Digo isso porque no Evangelho de hoje nós vemos isso. 2 discípulos indo embora de Jerusalém. E isso aqui não é só um detalhe geográfico, é espiritual. Eles estão saindo de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da promessa, o lugar da presença, o lugar da esperança. E eles estão indo embora. Mas por quê? Porque a esperança deles morreu. Eles dizem aqui claramente: nós esperávamos. Viu? Não é mais esperança,
é passado. Nós esperávamos. Eles não perderam só Jesus, eles perderam o sentido, porque eles tinham um projeto de Deus e Deus não seguiu o projeto deles. Eles queriam um Messias político, um libertador visível, um Deus que resolvesse as coisas do jeito deles. E quando isso não aconteceu, eles foram embora. E então Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. E o Evangelho diz que eles estavam como que cegos. Não é que Jesus não estivesse ali, é que eles não conseguiam ver. E isso, minha gente, acontece conosco. Deus está presente, Deus está agindo, Deus está caminhando com você. Mas quando o coração está ferido, quando a expectativa foi frustrada, a gente perde a capacidade de reconhecer. E olha um detalhe, Jesus não chegou dizendo, sou eu. Ele pergunta, o que vocês estão conversando? Isso aqui é profundo. Deus não invade, Deus escuta. Ele quer que eles falem, que eles coloquem para fora. E eles contam tudo. Mas perceba como eles falam de Jesus. Um profeta poderoso, nós esperávamos, já faz 3 dias. Então eles conhecem os fatos, mas não entenderam o sentido. E Jesus faz algo essencial. Ele, começando por Moisés e pelos profetas, ele explica as Escrituras, porque a vida só faz sentido quando é iluminada pela palavra de Deus. Sem isso, tudo parece fracasso. Com isso, até a cruz ganha sentido. E Jesus diz, não era necessário que o Cristo sofresse? Minha gente, a cruz não foi um acidente, foi um caminho. Eles queriam glória sem cruz, mas Deus quis glória através da cruz. E aí algo começa a acontecer dentro deles. Eles não reconhecem ainda, mas sentem. Eles falaram depois, né? Não estava ardendo o nosso coração? E isso é importante. Antes de reconhecer com os olhos, a fé já estava sendo acesa dentro deles. A palavra acendeu algo dentro deles. E então eles chegam ao destino. Jesus faz que vá embora, mas eles insistem. Fica conosco. Essa frase é lindíssima. Porque é a oração de quem começa a perceber algo, mesmo sem entender tudo. E então, à mesa, Jesus toma o pão, abençoa, parte e dá. E aqui acontece, eles o reconhecem. Não foi no caminho, não foi na explicação, foi no partir do pão. Aqui está a igreja. Aqui está a Eucaristia. Aqui está o lugar onde o ressuscitado se deixa reconhecer. E no momento em que reconhece, ele desaparece. Por quê? Porque agora eles já sabem. Agora não dependem mais da presença visível. Eles aprenderam a reconhecer pela fé. E o mais bonito, eles estavam indo embora, né? Mas agora eles levantaram-se e voltaram para Jerusalém. A ressurreição muda a direção da vida. Quem encontra Cristo volta. Volta para a missão, volta para a comunidade, volta para o sentido. Então, fica uma pergunta para você que está me escutando. Para onde você está indo? Você está caminhando com Deus? Ou você está indo embora de Jerusalém? Você está interpretando sua vida pela frustração ou pela palavra de Deus? Porque se tem uma verdade, é que Deus nunca deixou de caminhar com você. Mas talvez você ainda não percebeu. Senhor,
Quantas vezes eu fui embora, achando que o Senhor não estava mais comigo. Quantas vezes eu interpretei minha vida pela dor e não pela tua palavra. Caminha comigo de novo. Explica a minha história. Acende o meu coração e me ensina a te reconhecer no partir do pão. Paz e bem. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão.